Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o seu amigo Jorge e quero, nesta tarde, nesta noite, dia, não sei quando você vai estar assistindo ou ouvindo essa mensagem, mas eu quero dizer que tem coisa boa para você. Eu tenho hoje uma palavra um pouco curiosa, né? Para muitos, curiosidade, novidade, escândalo, né? Mas para mim hoje, graças a Deus que recebi a graça de Deus no meu coração, eu não tenho mais esse problema. E eu quero que você compartilhe com essa palavra, com essa mensagem, que você venha entender. É para abrir os seus olhos, é para abrir o seu entendimento, para que você viva uma vida de paz, para que você saia da escravidão. A escravidão que eu digo não é escravidão conforme o sistema tem falado, né? A escravidão aqui que eu quero dizer é a escravidão do desentendimento. É que você venha entender a palavra de Deus como ela é, de fato e de verdade. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que o sistema diz? Que quando você aceita Jesus, quando você sai do mundo, quando você para com as tuas manias assim, assado, quando você para de beber, de fumar, de se prostituir, e então você conhece a verdade, que é Jesus, e você então para com tudo isso. Sim, faz parte da palavra, faz parte do entendimento, faz parte, claro que faz parte. É uma doutrina muito boa, você parar de beber, parar de fumar, parar. Maravilha, maravilha na sua vida. É sinal de que você viu que é boa, entendeu? Só que existe vários textos dentro da palavra de Deus que não dizem propriamente isso. Por exemplo, Hebreus 2,14 não está falando aqui de ceia, não está falando de pecados do mundo, não está falando de vícios, não está falando de nada disso. Hebreus 2,14 aqui está falando da lei de Moisés. Ele está falando somente da lei de Moisés e mais nada. Conhecer a verdade é conhecer os escritos que Paulo trouxe. É conhecer a graça de Deus, é entender que esta palavra ela é viva e verdadeira. Quando você conhece esta palavra e tem esse entendimento da graça, o que acontece? Você se liberta, meu irmão. Você se liberta com certeza. Não é aquela libertação, eu agora entrei na igreja, estou liberto. Olha, não é isso. E parte da palavra de Deus faz parte, mas o que está escrito aqui em Hebreus 2,14 não quer dizer sobre isso. Eu vou mostrar para você agora, eu quero que você acompanhe. E se você gostar dessa mensagem, ou mesmo que você não goste, dá aí o seu like, dá aí o seu parecer, tá entendendo? Faz a tua denúncia, faz a tua crítica, faz o teu elogio, faça o que você quiser desse texto, dessa palavra. Amém? Olha o que diz o capítulo 2 e o versículo 14. Eu vou ler o 14 e o 15. Versículo 14 e o 15 de Hebreus, capítulo 2. Diz assim, olha, Hebreus 14, 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Então, essa carne e sangue aqui não é o pãozinho numa mão e o suco de uva na outra. Aqui, a participação de carne e sangue que os filhos tiveram foi estar num corpo de carne. Foi nós nos revertirmos de um corpo de carne e fazer parte dessa natureza aqui na terra. A ele também, das mesmas coisas, participou. Ele quem? Jesus. Ele participou das mesmas coisas, ou seja, da mesma matéria, da mesma carne. Para quê? Para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo aqui também não é um ser de cauda. O diabo aqui também não é um ser chifrudo. O diabo aqui é a lei de Moisés. Você vai rir, você vai dizer assim, que isso? Mais um louco. Não, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você que a lei de Moisés aqui, o diabo aqui, é a lei de Moisés. Assim como o império das trevas é a lei de Moisés. Assim como o ministério da morte é a lei de Moisés. O ministério da condenação é a lei de Moisés. Tudo isso eu tenho escrito
Não vou poder passar isso tudo para você hoje, mas eu vou trazer uma mensagem que faça você entender o que eu quero dizer de Hebreus 2, 14 e 15. Então, eu quero repetir para que você entenda melhor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue é participar da natureza terrena. Ele também participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. Participou das mesmas coisas. Para que por sua morte destruísse quem? O diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida. Quem é que escravizava o povo de Deus? A lei de Moisés. Quem é que estava? Aonde estava o ministério da morte? Em Moisés. Quando Adão pecou e trouxe o pecado para dentro do ser humano, quando ele matou a todos lá dentro, lá no jardim, né? Como diz aí, eu não creio nesse jardim, mas de antemão eu quero deixar de forma que você venha entender. Então, quando Adão trouxe o pecado passou a todos os seres humanos. Aí Jesus vem para tirar esse pecado, mas Jesus não vem para tirar o pecado porque eu estou em pecado. Não, Jesus vem tirar um pecado que foi imposto por um homem, por Adão, que se tornou maldição da lei. Se tornou maldição da lei na nossa vida. Quer dizer, não tínhamos culpa de nada e por causa de Adão passamos a ser pecador. Jesus veio fazer o quê? Justiça. Se Jesus não vem, estaríamos debaixo dessa escravidão por toda a vida, como diz o versículo 15. E livrasse todos que estavam sujeitos à morte e sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas é só isso que o Senhor tem para nos mostrar, pastor? Então vamos lá. Agora nós vamos ver 2 Coríntios 3, 6. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 6, para ver se combina. Ver se combina com Hebreus 2, 14 e 15 que nós acabamos de ler. 2 Coríntios 3, 6. Diz assim, olha. O qual nos nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, não, pastor, isso aí é quem lê demais a Bíblia. É quem fica noites e mais noites lendo a Bíblia, então a letra mata e o Espírito é o que vivifica. Não, querido. Aqui ele disse, ó, para sermos o qual nos habilitou, eu estou lendo Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança da graça de Deus. Ainda diz assim, ó, não da letra, que é da lei, porque a lei é o ministério escrito nas pedras. O ministério da lei foi escrito na pedra. Então nós vamos chegar lá. Aí diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Do Espírito por quê? Porque é a graça de Deus. Romanos 8:2 diz que o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, que é a lei de Moisés, e da morte. Não é da morte física, não. É da morte que estava dentro da lei imposta por Adão. Essa é a liberdade, essa é a verdadeira libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdadeira libertação. Então, versículo 6 ainda. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, a morte estava debaixo da lei. Enquanto Jesus não viesse tirar essa morte, a morte ia ficar sobre nossos ombros por resto da vida. Estaríamos sujeitos a essa morte e à escravidão por resto da vida, como diz Hebreus 2,14, versículo 15. Aí o versículo 7 diz assim, ó. E se o ministério da morte, aí, gravado aonde? Que a lei foi escrita na pedra. Então o ministério da lei é o ministério escrito em pedra. Então ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Letra que está falando aqui, o versículo 7 confirma. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era desvanecente, estava acabando. Acabando para quê? Para o ministério do Espírito, que é a graça de Deus, entrar. Está vendo como é que eu estou provando para você?
14:15 não está falando nada de pão numa mão e suco de uva na outra, não está falando nada de ceia. Está falando da libertação verdadeira da nossa vida. Ele nos libertou da lei, nos libertou do império das trevas. Quem estava debaixo da lei e quem hoje ainda pratica as obras da lei está debaixo de maldição. Está lá em Gálatas, se eu não me engano, 3:10. Por quantos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Jesus foi pendurado no madeiro para isso, para tirar essa maldição, tirar esse mal, tirar essa praga da nossa vida. Graças a Deus, que maravilha. Olha o que diz. Agora o que diz, olha, Romanos 7:6. Romanos 7:6. Olha que maravilha. Só para você entender, Romanos 7, versículo 6. Diz assim: agora, pois, libertado da lei, olha aí, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, Hebreus 2:14-15. E nos livrasse do pavor da morte, que estávamos sujeitos por toda a vida. Cristo fez isso como? Lá na cruz. Libertou, tirou, salvou, nos arrancou de lá. Então eu não posso voltar atrás. Eu não posso desfazer o que Cristo fez. O que Cristo fez está feito. Eu recebo na minha vida e agora eu vou viver. Amém? Colossenses 1:13, para mim terminar. Colossenses 1:13. Olha só que maravilha. Colossenses 1:13. Provando para você dentro da Bíblia. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. No qual temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Nos livrou da morte, nos livrou do pecado, nos livrou da lei, nos livrou das trevas. Ele fez tudo isso. Eu recebo na minha vida. Então ali não está falando, Hebreus 2:14, não está falando de ceia, não está falando de pão na mão e nem copo na outra. Não está falando de nada disso. Está falando daquela linha que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que eles pensam que é o mundo. Não. Ele conhecer a verdade, essa verdade aí, se libertar e acreditar que Cristo já fez por nós. Eu não posso agora jogar barro, terra em cima do que Jesus fez. O que ele fez está feito, está pronto, eu recebo e agora vou viver. Sem mandamentos, sem prisão, sem cadeia, sem corrente nos pés, sem campanha, sem nada. Amanhã nós voltaremos falando sobre as campanhas, que eram as obras que prendia o povo na lei. Não me prende mais, graças a Deus. Estou liberto para a glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Que maravilha!